eu fiquei aí num período de mais de um ano, né? Mais de um ano, por volta de um ano e meio com uma van só. Como eu disse, dirigindo, fazendo tudo. Essa primeira van, ela fundiu o motor 3 vezes em um ano. Olá pessoal, bom dia. Hoje sábado, dia 10 de setembro, estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast A Realidade dos Fatos, a Vida do Empreendedor. Hoje vamos ter o prazer de conhecer a história de um empreendedor que está aí já há 16 anos no mercado, brigando com esse mercado de transporte. Estamos conhecendo a Scala Veículos e o proprietário é o Renato. Hoje vamos conhecer toda a história dele, entender como que funciona esse mercado, o mercado de transporte de passageiros, atendendo empresas, alguns grandes players e ver qual foi a dificuldade dele nessa trajetória. Eu peço para você, se estiver gostando desse conteúdo que estamos trazendo, que se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que estará nos ajudando a crescer a cada dia esse canal. Renato, bom dia mais uma vez. Bom Obrigado dia. por estar nos recebendo aqui na Scala Veículos. Para nós é um prazer estar podendo ouvir a tua história e saiba que vai ter bastante gente conhecendo a tua história, o teu passado, como que foi a tua trajetória nesse mundo de empreendedorismo. Então, mais uma vez, obrigado. E gostaríamos de fazer a sua introdução inicial e eu começo a fazer algumas perguntas sobre o teu negócio. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer, Ariva, por essa oportunidade de falar um pouco, né, da história da empresa, da Scala, da minha história também. E estar compartilhando com outras pessoas, né, que têm aí o sonho de empreender, de investir, de fazer o dinheiro circular, prosperar, né? E eu fico muito feliz por essa oportunidade, agradecer aí essa visita tão ilustre da tua pessoa, da Centrix também, né? Me representando aí a Centrix. E nós vamos aqui, aqui dialogando um pouco e falando aí um pouquinho das nossas experiências e tirando algumas dúvidas naquilo que for possível. Legal. Vamos ver o quanto sua trajetória foi só de sorrisos, você teve alguns percalços, algumas chateações no decorrer. Mas vamos lá, você sempre foi empreendedor ou teve uma época da tua vida que você foi empregado de alguma empresa? Não, eu não era empreendedor. Na verdade, eu já trabalhei em outros ramos, né? Não nasci em berço de ouro e eu, inclusive, por um período eu parei de estudar, né? Na minha adolescência e aquela fase difícil, né, de adolescente. Depois retomei os estudos e fiz a faculdade no curso de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. E no período de faculdade, eu fiz estágio numa empresa de software na Avenida Paulista. E quando eu concluí a faculdade, faltando aí 6 meses para concluir a faculdade, essa empresa foi vendida para uma outra empresa de tecnologia chamada IBM. E nós fomos ali para a IBM e quando eu concluí o meu estágio, né, concluí a minha faculdade, eu trabalhava na IBM. E aí eu fiquei aí naquela dúvida, né, o que fazer. Eu estudei administração de empresa, como eu disse, em análise de sistemas, mas eu não era empreendedor até então, né? Então eu fiquei aí na dúvida se eu ia seguir a área de tecnologia ou se eu ia trabalhar na área de transporte, que é uma coisa que eu sempre gostei. Como você disse, eu tenho 16 anos e meio que eu estou trabalhando na área de transporte de passageiros, né, com ônibus. Só que na área de transporte já tem quase 20 anos. E é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre gostei de... Mas você sai, só para a gente tentar chegar no empreendedorismo, você sai de uma empresa de sistemas e vai trabalhar com transportes, ainda como empregado? Não.
Quando eu finalizei a faculdade, antes disso, né, eu trabalhei em outros ramos, que não era transporte. Algum período eu trabalhei com transporte, né, e fiz esse curso, gostei muito da área de tecnologia. E quando eu finalizei o estágio, né, a empresa me dispensou e eu tentei uma recolocação. Eu fiquei alguns meses tentando a recolocação na área de tecnologia. Foi aonde me surgiu aí a oportunidade de trabalhar com o transporte. Quando eu não consegui me recolocar na área de tecnologia, eu vendi um veículo que eu tinha, né, e comprei a primeira van. Comecei com a primeira van, que era uma van até de carga, né? Então comecei a trabalhar na carga, transporte de encomendas. Até conseguir uma recolocação naquilo que eu queria, porque os meses foram passando, eu tinha família, né, e eu não poderia demorar muito para me recolocar. E eu fui empreender meio que na raça, exatamente. Então o que eu fiz? Eu vendi um veículo que eu tinha, comprei a primeira van de carga e fiquei por quase 2 anos com essa van de carga. Então, nesses 2 anos, veja, você começa a empreender por necessidade. Exato. E não por um planejamento, por um projeto. Você começa por necessidade. Não. Estou desempregado, não vou deixar de entrar o pão em casa. Começa por necessidade, fica 2 anos e não volta a se recolocar no mercado. Não. Daquilo que eu fazia, não. Na área de tecnologia, não. Eu comecei com essa van de carga e por quase 2 anos, e aí teve um amigo meu que era o contador, né? Um contador meu na época, ele trabalhava no ramo de passageiros. Então ele me fez a proposta, né? Falou, olha, eu vou vender minha van, que era a primeira van dele de passageiro. Eu vou vender a minha van e vou comprar uma nova, você não quer comprar a minha? Né? Você não quer, eu facilito para você. Então eu estava até então trabalhando com o transporte de carga. O que eu fiz? Eu vendi essa van de carga e financiei a dele. Então assim, foi uma coisa muito rápida, né? Eu ainda não tinha nem licença para rodar. 2 anos de carga, você vem de carga para uma van de carga para começar com uma van de passageiro. Van de passageiro. Já com algum contrato de serviço ou não? Não, o que acontecia? Eu comprei essa van de passageiro sem contrato. Então eu atendia os serviços das demais empresas que sobravam. O serviço que não davam para eles atender, eles passavam para mim. Então havia-se um grupo na época, a gente trabalhava com Pager e com Nextel, né? Não era o WhatsApp? Não tinha WhatsApp. Essa facilidade de WhatsApp. Pager, você perguntar para os meninos aqui, eles não sabem. Pager não. O aparelhinho ficava pitando na cintura da pessoa. Exato. E estava finalizando essa época de Pager e estava muito forte o Nextel. Então eu tinha um rádio e tinha um contato de outras empresas do ramo de turismo que também trabalhava com van. E essas empresas, quando não conseguia atender o cliente deles, passava para mim. Então eu dependia muito dos serviços dessas empresas. Então fui fazendo contato, quanto mais empresas possível, fui fazendo os contatos. E então o meu serviço não tinha paradeiro. Um dia eu atendia outra, outro dia atendia outra, não tinha contrato, né? E eram os serviços que muitas vezes eles não queriam, né? Os serviços que rodavam mais, pagavam menos. Tinha dia que eu trabalhava 16 até 18 horas num dia, né? Eu fazia um city tour, né? O cliente pedia para chegar lá às 6 horas da manhã, o guia turístico pedia para chegar às 6 horas da manhã, pegá-lo na casa dele, 6 horas da manhã, e 7 horas da manhã a gente tinha que estar no hotel para esperar o cliente tomar café, descer e sair. E aí o cliente fazia um city tour dentro da cidade de São Paulo, quando não no interior, aí finalizava, ele ia jantar, enfim, e finalizava muitas vezes 11 horas, meia-noite. E você era o motorista? Eu era o motorista. Então tinha que deixar o cliente no hotel, ficar à disposição dele o dia inteiro, e aí deixava o cliente no hotel novamente depois da janta, e depois tinha que deixar o guia em casa. Já teve vez de eu finalizar serviço e na van mesmo, porque no outro dia tinha que pegar o guia novamente cedo, eu nem voltava para casa. Na van mesmo eu já dormia na rua,
para pegar o guia no outro dia para dar continuidade no serviço. Às vezes o cliente contratava a van 3, 4 dias e eu passava em casa rápido para tomar um banho, para comer alguma coisa e saía novamente. Então, para ganhar pouco, né? Porque eram serviços que os caras escolhiam os melhores serviços e aquele que não compensava muito passava para mim. Era então a foi rebarba, assim que né? a rebarba, exatamente. Então foi assim que a gente começou, que eu comecei. Então eu era o motorista, eu era o administrador, muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, eu e minha esposa ia lavar o veículo, limpar o veículo, tinha que limpar, no outro dia tinha que estar com o veículo limpo, né? E aí minha esposa me ajudava, ela cuidava das crianças, as meninas eram pequenas ainda, e no outro dia para estar cedo. Aí às vezes você finalizava aquele atendimento, aí aparecia uma viagem de última hora. Tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que fazer um evento 3 dias no Rio de Janeiro, 4 dias no Rio de Janeiro. E aí a gente ia. E como que essa história começa a mudar? Tá com o carro só, quando você começa a escalar? Tem uma segunda van? Veja só, eu fiquei aí num período de mais de um ano, né, por volta de 1 ano e meio com uma van só. Como eu disse, dirigindo, fazendo tudo. Barba, cabelo e bigode. E a minha esposa me ajudou muito. Só que essa van, essa primeira van, ela fundiu o motor 3 vezes em um ano. Rapidinho os caras colocam o motor, né? 3 vezes em um ano. Então o motor era muito caro, né? De 15, 20 mil reais para fazer um motor. Então fundiu 3 vezes no primeiro ano. Olha como foi difícil. Então, o primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Ainda que eu tinha um custo baixo, porque eu fazia tudo praticamente, mas foi muito difícil por conta disso. E eu ainda estava devendo aquela van. Então não podia trocar de van, estava devendo, assumi a dívida do meu amigo que me passou, né? E eu tinha esse compromisso. Aí o meu irmão, ele, acreditando no meu negócio, ele comprou uma van no leilão, né? Porque não adianta, Oriva, se não tiver alguém acreditando no teu negócio, abaixo de Deus, né? Primeiramente Deus, mas se não tiver uma pessoa acreditando no teu negócio junto contigo, não cresce, não vai. Alguém tem que acreditar. O banco tem que acreditar, alguém tem que acreditar no teu negócio. Você acredita que sozinho o empreendedor não vai. Não tem vai. Alguém que... Ninguém cresce sozinho. Tá. Se não tiver uma boa mão de obra, se não tiver uma boa equipe, não vai. Então a tua equipe tem que acreditar no teu negócio, na tua ideia, no teu projeto. O banco tem que acreditar. Enfim, você tem que vender bem o teu peixe. Então, no início o meu irmão ele me ajudou, né? Acreditou no meu negócio. Deixa eu te cortar um pouquinho, Renato, mas nós vamos até explorar isso lá na frente, mas essa tua visão hoje, essa tua fala agora, ela é uma fala de uma pessoa que já conhece bastante hoje. Mas lá atrás você não tinha essa noção. Quando o seu irmão aparece na tua vida, ele está só te enxergando. Ou você estava já vendendo para ele um projeto que vem para dentro que o negócio é bom. Três motor fundido, mas o negócio é bom. Vamos para cima. Na verdade, ele... primeiro ele quis me ajudar e segundo ele quis empreender também. Por quê? Eu rodei alguns meses sem a licença devida que de um dos órgãos que nos fiscaliza. Porque para obter a licença você tinha que ter no mínimo 2 veículos. Então a empresa deveria ter no mínimo 2 veículos na época para você obter aquela licença. Então você já começa com uma dificuldade aí que o camarada ele não pode... ele tem que ter um caixa para investir em mais de um veículo, né? Ele já tem que ter um caixa para contratar um motorista, né? Então, para quem está começando é muito difícil. Então, devido a essa dificuldade, ele viu a minha dificuldade de obter licença e falou, não, eu vou comprar uma van e você tira a licença. E você contrata um motorista, paga as despesas, o que sobrar você me repassa. Foi isso que ele fez. Comprou uma van, nós equipamos essa van, contratei um motorista, eu dirigia uma e o motorista dirigia a outra. E aí eu consegui obter as licenças. Né? Mesmo com a minha van quebrando, né? Minha van dando aquele problema, eu ia consertando aquela peleja, só que a van que meu irmão comprou era uma van usada, também dava problema, né? Você já tinha 2 problemas. 2 problemas, exatamente. Uma licença com 2 problemas. Uma licença com 2 problemas, exato. E aí tinha que manter as contas em ordem, motorista, enfim.
Tinha dia que o motorista não dava para atender, eu tinha que contratar um outro motorista. E chegamos a passar ano novo, virada de ano, trabalhando, né, no litoral, fazendo evento no Guarujá. E foi muito sacrificante. Isso durou o quê? 1 ano, 2 anos? Olha, eu fui comprar minha primeira van nova, Ariva, eu já tinha 3 anos de mercado. Então, os 2 primeiros anos para o terceiro ano foi muito difícil. Nesse período, o Renato pensa em desistir? Com certeza. Muito. Com certeza. Largar tudo e voltar para o... Não só nesse período, depois disso também já cogitei a possibilidade de desistir. E por várias vezes eu conversar com a minha esposa, até mesmo na cama, mesmo à noite, olha, não acho que não vai dar, vamos procurar outra coisa. Ele tem uma força sobrenatural, né? Ele acredita sempre, mas tem hora que eu acho que dá um pico de baixa. Nessa jornada a gente tem percebido muito isso. Tem um período muito difícil que é o início do projeto, os primeiros anos. É por isso que a maioria das empresas quebram com 3 anos. Né? Os indicadores do mercado dão isso. Os 3 primeiros anos eles são muito difíceis. E nós temos visto isso na conversa com os empreendedores. Os 3 primeiros anos, muitos largam o caminho, abandonam, voltam para trás, voltam a ser empregados. Mas tem os resilientes, aqueles que passam essa linha dos 3 anos e vão embora. Então, os 3 primeiros anos, super difícil. Os primeiros 3 anos foi muito difícil. Como eu disse, eu não pensei em parar somente nos 3 primeiros anos ou nos primeiros 5 anos. Depois disso, eu pensei em mudar de ramo, eu cheguei e falei, minha esposa não está fechando a conta. Não fecha a conta. Porque é muito risco. O setor de transporte é muito risco. O risco maior que você tem é o risco de acidente, porque você depende de vários aspectos. Você não sabe como é que o motorista dormiu à noite, você não sabe se ele descansou bem, se ele está bem mentalmente, se ele está embriagado. Não tem como você controlar isso. Hoje eu tenho quase 300 funcionários. Como é que você vai controlar como é que o motorista dormiu? Como é que ele está bem? Se ele está bem com a família, se ele está bem com a esposa, se ele está bem de saúde. Claro que a gente tem um plano aí, anualmente a gente faz um check-up de saúde nele, através do ASO. A gente verifica como é que ele está de saúde, né? É feito toda a checagem. E tem os coordenadores que estão sempre acompanhando, sempre orientando, sempre observando. Mas você tem um risco de acidente, como eu disse. Você tem risco de multa. Você tem risco de assalto, você tem os riscos externos, como por exemplo o valor do óleo diesel, que muitas vezes é influenciado até por aspectos externos, né? Então são muitos riscos. Na área de transporte é uma área que tem muito risco. E veja só, Ariva, você tem que controlar isso daí, você tem que controlar isso tudo e ainda ter lucro, porque ninguém trabalha sem lucro. Eu vou até te cortar um pouco, eu vou explorar bastante essa fase e é só para quem está nos assistindo, para esses empreendedores, tentar entender a tua jornada, onde você chegou. Hoje você já está com uma musculatura maior, enfrenta melhor as dificuldades do mercado, já tem mais bagagem, experiência, e eu vou explorar isso aqui na frente. Mas só para que eles entendam a tua trajetória, quando você tem duas vans com uma licença, com dificuldades de motores fundidos, e etc., quando começa a dar essa virada, que a coisa começa a engrenar, começa a ter cliente, como que você sai de uma carteira de cliente de hotel, que é o cliente de turismo, e você começa a migrar? Hoje você faz empresas, Tenta contar para nós um pouco dessa trajetória, entendeu? Aí aqui na frente a gente explora bastante esse momento do teu negócio. Esse momento de riscos, de crises e etc. Mas tenta nos passar essa trajetória. Tá. Você estava falando aí sobre empreendedorismo e eu penso assim, que uma pessoa empreendedora, ele já nasce, assim, isso é um ponto de vista meu. Tá na veia, né? Tá na veia, entendeu? Porque trabalhador, todos nós somos, você vê muita gente trabalhador, mas ele não tem ali o feeling para empreender, né? Às vezes não tem coragem, às vezes não tem ousadia. E
e empreender, você precisa ter ousadia, coragem e você tem que estar disposto a correr riscos. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, eu vou empreender, eu vou correr risco. Quem não quer correr risco, não empreenda, né? Então eu penso assim, que a pessoa nasce empreendedor, né? E às vezes ele não sabe disso. Às vezes, como aconteceu comigo, por uma necessidade, criou-se aí um despertar, né? Mas eu acredito nisso, eu penso assim, que uma pessoa empreendedora, ele nasce empreendedor. Está perfeito, porque quando você se viu desempregado, nasceu empreendedor, que já estava lá dentro. Exato. Você fala, pô, parado eu não fico. Exato, Concorda? exato. Parado eu não fico. Caiu para dentro do mundo que você não conhecia. Exato. Transporte de carga, eu não conhecia. Vai para o transporte de passageiro, também não conhecia. 16 horas dia, atendendo clientes de hotel, novidade. Exato. Depois descobre, só que a trajetória do empreendedor são degraus. Aí você descobre que para você crescer, você precisa ter 2 vans, senão você não tem uma licença para funcionar dentro do município. Uhum. O irmão entra, coloca a segunda van, você vai para a segunda. E aí vem as dificuldades de um motorista. Uhum. Vai nascendo, como se diz, vai nascendo problemas novos, né? Exato. Mas 2 vans, que hora que você migra para um passo Isso. maior? Isso. Eu fiquei quase 3 anos com esses 2 veículos usados, né? E a partir de então eu comecei aí a buscar mais informações do ramo, porque você está na rua, você vai conhecendo melhor o negócio. E não adianta, Ariva, o negócio de qualquer empresa está na cabeça do dono. Está aqui, ó. O meu negócio está aqui. Por mais que eu treine alguém, por mais que eu prepare alguém, o negócio da empresa está sempre na cabeça do dono. Nasceu na cabeça do dono. Ninguém conhece melhor do que o negócio do que você mesmo. Então, eu aprendi na marra, na rua, né, com a experiência de estar diretamente com o cliente, eu aprendi o negócio e o negócio foi se consolidando. Então, eu abri um CNPJ, primeiramente, depois tirei as licenças, né? Depois registrei funcionário, abri conta bancária e fui movimentando. Então, olha o caminho, né? CNPJ, licença, conta bancária, e eu sabia que eu tinha que movimentar a conta bancária para obter crédito. Então, esse período de 3 anos foi para isso, né? Eu tive que estruturar o crédito da empresa, porque sem crédito ninguém cresce, a empresa não cresce, a não ser que ele já tenha um capital guardado, não era o meu caso. Então eu precisava e preciso até hoje de crédito, de bancos, e preparei a empresa para isso, né? Foi aonde, depois de quase 3 anos, eu comprei minha primeira van nova. Comprei a primeira van nova e eu ainda estava dirigindo. Então, os primeiros 3 anos foi muito difícil, por conta da dificuldade de ter que administrar e ter que dirigir, e enfim, e cuidar da família e aquelas coisas todas. Então, e vender o teu negócio, né? O banco precisa acreditar no teu negócio, o banco precisa ver que você já está há 2 anos, você está pagando as suas contas em dias, né? E você quer crescer. Então, eu consegui minha primeira van através disso. Quando eu já havia uma movimentação, já havia aí um contrato, foi o primeiro contrato. Com 3 anos pintou o primeiro contrato. O primeiro contrato, Até um amigo meu, ele sabia que eu trabalhava com van e porque até então não tinha divulgação da empresa. Um amigo meu trabalhava numa empresa, né? E essa empresa ia contratar van para transportar os seus funcionários. E ele chegou até mim e falou: rapaz, me dá um cartão da tua empresa que eu vou apresentar lá para a diretoria. E assim foi. Aí foi o meu primeiro contrato, me apresentei, ele viu que eu estava começando, né? E foi onde eu tive o meu primeiro contrato fixo, né? Depois disso eu fiz um site, na verdade antes disso, né? Eu fiz um site e eu comecei a divulgar esse site no Google. Porque até então eu trabalhava com clientes de outras empresas. Eu precisava ter os meus clientes, né?
E também não dava para ter só um contrato. Eu queria mais contratos, precisava de mais contratos. Então, a internet me ajudou muito, né? Fiz um site em 2 línguas, na verdade 2 idiomas. E, inclusive está desatualizado, fiz atualizar. É um site antigo. Mas eu divulguei esse site no Google. E através disso, outras pessoas iam ligando. No início, eu trabalhava muito com turismo. Eu só tinha um contrato de fretamento. Trabalhava muito com turismo. E aí eu cheguei a um momento, depois eu comprei mais outra van, nova. Então depois da 4ª van eu comprei o primeiro micro-ônibus. Né? Tá. E assim foi, contratando pessoas. Até então, enquanto eu estava com van, eu ainda dirigia e administrava os outros 3 motoristas. Quando eu comprei o micro-ônibus, eu comecei a já colocar motorista e eu já comecei a ficar mais na área administrativa. Isso já pelo 5º ano do negócio? 5º ano. E eu comecei a administrar e fui em busca de mais contratos, de mais clientes. Aí você já vira comercial da empresa. Exato. Porque, pelo que você está explicando, então, até 3 anos você está ali com 2 vans, compra a terceira, estruturou o crédito da empresa para ter rate, né? E aí você começa a ter visibilidade para os bancos começam a acreditar no teu projeto, e é legal a tua fala, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que nesse momento aparece governo, porque você se oficializa. Abre o CNPJ, aparece como pessoa jurídica. Exato. Então você se registra nos governos federal, estadual e municipal. Exato. Começa a ter um parceiro chamado banco para te fomentar crédito. Exato. E começa a ter o cliente mais forte, que é um cliente de contrato, que é transporte de passageiro de empresa. Exato. Começa a criar corpo essa empresa. Isso. Eu já sou oficializado, já tenho o governo como parceiro, banco como parceiro, clientes maiores entrando e tenho toda uma folha de pagamento. E a hora que você sai do volante, vai para trás de uma mesa. Abre aspas. Que tinha que correr o trecho para abrir novos clientes. Exato. Legal. Eu comecei a captar novos clientes, eu foquei nessa parte, né? Chegou uma hora que eu vi que eu não dava para ficar dirigindo mais, né? Não dava para ficar dirigindo mais, eu precisava realmente administrar. E não só administrar os funcionários, administrar a parte financeira, a parte comercial, como você está falando, como a estrutura física. Chegou o momento, eu tinha 4 vans, eu tinha já 2 micro-ônibus, né? E depois eu comprei mais uma van, a coisa foi crescendo, eu precisava de uma garagem. Né? Até então ficava num estacionamento terceirizado. Né? Até que entraram no estacionamento, roubaram os tacógrafos e eu percebi que eu precisava de uma garagem, porque eu precisava ter uma estrutura de lavagem, né? Eu precisava ter uma estrutura para os meus funcionários também. Né? E aí comecei a correr atrás da estrutura de garagem. E você sabe que em São Paulo o metro quadrado é muito caro, né? Sempre foi, hoje nem se fala. Então a dificuldade de se adquirir uma garagem em São Paulo é muito grande, uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande, porque é tudo muito caro, né? E eu estava ainda naqueles primeiros 5 anos, aonde parece que a conta não fecha, tudo é investimento, né? Tudo é investimento. Então, e é investimento alto, né? O teu segmento demanda investimento alto? Muito, né? Investimento, né? Na compra, né? Então eu dependo de bancos de crédito, né? Até a gente estava conversando sobre isso, diferente de uma agência de automóvel, ela depende do crédito para a venda, eu preciso do crédito para a compra, né? Então eu já entro no meu negócio devendo, né? E aí você faz um planejamento. Como eu falei para você, né? Você faz um planejamento. Você vai comprar um veículo, você planeja em pagar ele em 5 anos. Só que em 5 anos, muita coisa pode acontecer. Por mais que você planeje, ninguém consegue prever o que vai acontecer daqui a 5 anos. É outro governo, é outra tabela de inflação, é custo que sobe, custo que desce, né? Inclusive, eu até brinco hoje com a minha área comercial, quando ele chega com um contrato, né? Na verdade com uma negociação de contrato,
eu tenho uma negociação aqui por tantos mil. Eu falo, não, nem me fala nisso. Primeiro eu quero ver o custo. O custo tem que vir na frente. O custo tem que estar sempre na frente. E hoje a tua área já traz estruturada? Oi? Ela já traz o custeio junto, a tua área comercial? Claro, tem que trazer. Traz primeiro o custo. Até brinco com ele e falo, não, se vai dar lucro ou não, isso aí a gente vai ver depois. Eu quero ver o custo. O custo tem que estar na frente. Né? E quanto vai custar essa operação? E aí ele me passa, e a questão de investimento é sempre comigo, né? Porque eu que faço as compras. Então ele me passa o custo da operação e depois eu incluo o investimento a ser feito, e que muda muito, principalmente na questão da pandemia, mudou muito. Então imagine que a compra de veículos a cada 60 dias aumentava, já não era mais o valor, né? Tanto de usado como novo. Então a falta de matéria-prima, a falta de entrega de equipamento. Então, um desafio muito grande. Ô Renato, mas em que momento, por exemplo, você acredita que o negócio vai dar certo? Até onde você me contou aqui, você está com 2 micro-ônibus e as vans. E cada projeto novo, cada contrato novo que você assume, ele demanda equipamento novo. Que são os ônibus, micro, etc. Em que momento você acredita, vai dar certo? Vou para cima de crédito, vou para cima dos bancos, vou comprar, vou ser mais ousado, vou comprar equipamentos maiores e vou tomar risco, porque o teu negócio é um tomador de risco. Tem que pegar dinheiro de banco o tempo todo para fomentar essa compra de equipamentos que são caros. Em que momento você abre essa chave na cabeça e fala, eu vou para cima? Porque o empreendedor, ele vem numa crescente. Olha a tua história lá atrás, não conhecia nada, vem crescendo, 2 vans, o network que entra aí, que seu amigo te põe para dentro de uma empresa com um contrato novo, e vai tomando musculatura. Isso. E em algum momento você fala, eu vou para cima. Ariva, eu acredito que todo negócio começa pequeno. E como eu disse, começa na cabeça do empreendedor, né? E começa pequeno. Aquilo que começa grande demais, às vezes não tem a estrutura devida. Geralmente começa pequeno e com muita dificuldade, muito sacrifício. Você ouvia a história de empresas que passaram aí dos 5, 7 anos, né? Foi um início difícil, né? De muito risco, de acreditar. E eu digo para você que eu sempre acreditei e acredito até hoje. Desde o início que eu comprei a primeira van, eu sempre acreditei que ia dar certo, sempre trabalhei muito. E não mudou, até hoje assim. Até hoje eu acredito que vai dar certo, e até hoje eu trabalho muito. Na verdade, às vezes a gente, até em momento de lazer, a gente está trabalhando. Porque o teu negócio demanda isso, o celular não para, né? Não para. Mas assim, Renato, em cima da tua fala, porque ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Até para você tomar essa curva de aprendizado. Concorda que as dificuldades que você vai enfrentando na jornada, você está um pouco mais preparado para essa dificuldade. Sim. Concorda? Se você começa já achando que sabe tudo, vai dar ruim. Exato. Concorda? Mas uma van, 2 vans, quando você pega os micro-ônibus, você já sabe como que funciona as vans. É uma curva de aprendizado. Você já começa a aprender a lidar com bancos. Você começa. Então por que ninguém começa grande? Porque precisa ter essa curva de aprendizado. Né? Criando musculatura para você estar cada dia mais pronto para o próximo desafio. Eu imagino, nós vamos discutir daqui a pouco, que os teus desafios hoje são enormes, são muito maiores do que aquela primeira van. Né? Mas hoje é o mesmo Renato, mas preparado. Concorda? Então, o que a gente acredita é que todo empreendedor, ele começa pequeno, ele começa por uma curva de aprendizado. E ele vai tentar desistir, porque as adversidades virão, sim, vai tirar o sono dele, vai tirar noites de bom sono e ele vai tentar pular fora. Você tem a opção de pular fora ou de ser resiliente, continuar, né? Então, hoje, quando você já tem contratos firmados, hoje eu vi que você já tem equipamentos grandes, eu vi que nas fotos tem carreta, tem ônibus. Hoje sua frota já está com quantos equipamentos ou veículos? Hoje estamos com em torno de 250 a 260 veículos.
260. 250 a 260 veículos, né? Aí a dor de cabeça já é bem maior. Ah, sim. Responsabilidade é bem maior, o risco bem maior. E hoje nós estamos em torno de 300 funcionários. Né? E atendemos hoje em 9 estados. E você tem base em cada estado? Sim, cada estado tem uma base. E hoje, na verdade, a maior parte do nosso atendimento é fora de São Paulo. Né? Como você disse, a gente tem uma experiência nova na parte de transporte, que é na parte de caminhões. Né? Recentemente nós fizemos aí um investimento em alguns caminhões, em alguns conjuntos, para abrir um nicho, né? E acreditando também que é uma boa oportunidade, uma área de crescimento interessante. Então expandimos um pouco do transporte passageiro para o transporte de carga, que é aquilo que eu comecei lá atrás, né? Hoje nós temos alguns poucos conjuntos, né? Alguns poucos equipamentos. Estamos ainda avaliando como é que está esse mercado hoje. Por quê? Porque depois da pandemia muita coisa mudou, né, Ariva? Principalmente o custo operacional. Hoje nós temos um custo de combustível, só o óleo diesel, de 40%. 40% da nossa operação vai no óleo diesel. É uma coisa... Eu fico só até batendo papo antes de iniciar o podcast. O teu negócio ele tem muitos variáveis de risco. Né? Você pega um contrato, para cada contrato novo eu não posso ter equipamento de sobra, eles me custam. Não dá. Então você tem a lotação dos teus equipamentos tomados. Exato. As horas deles estão 100% tomadas, ou 70%, 80%, 90%, imagino eu. Contrato novo significa aquisição de equipamentos novos. Exato. Ônibus ou caminhões, etc. Equipamentos que não são de baixo custo, são de altíssimos custos. Exato. Aí eu tenho a opção de ou capital de giro próprio ou vou para o capital de terceiro, que é os bancos. Exato. Né? E para bancos eu vou lá e me alavanco de novo com um empréstimo com os bancos. Sim. É isso? Sim. É exatamente isso. E como você falou de custo alto não é só na compra, e sim na manutenção, né? Então imagine que você compra equipamento hoje, o equipamento ele subiu, ele teve um aumento de 40% na sua compra, já inicial. E você não consegue repassar isso para o contrato? Muitas vezes não. Entendeu? Muitas vezes não. Então você, na compra do equipamento, ele já teve um reajuste de 40%, dependendo da marca, até mais. A linha de crédito também. Então nós tivemos aí praticamente o dobro do custo da linha de crédito, taxa de juros. Né? Aí vem o combustível. Eu dependo 100% do combustível. O meu negócio é combustível. Né? Então combustível para nós é uma prioridade. Então a gente está muito dependente do preço do combustível, do óleo diesel, somente. Né? Então é difícil de você manter o negócio onde você tem só de óleo diesel uma despesa de 40%. 40% do negócio está no diesel. Exatamente. Na verdade é o maior custo hoje. Mas ele representava, antes dessa escalada de preço por conta da pandemia e guerra, o diesel representava quanto do teu custeio? Não pode passar de 20%, Ariva. Ele estava abaixo dos 20, 25 no máximo. Tá. Então uma coisa, para ter uma empresa sustentável, o óleo diesel ele não pode passar no transporte de 20%. Né? E, então, dependendo da região, como eu atendo fora do estado, dependendo da região, dependendo do ICMS, o custo do óleo é maior. Né? Então tem estado aí que o óleo diesel ele é bem mais caro do que São Paulo, do que no sul. Então, e a quilometragem é a mesma, então esse óleo vai me custar mais caro. Essa manutenção vai me custar mais caro. Então não pode passar de 25%. Porque quando o óleo é caro, a manutenção é mais cara, a compra de peça é mais cara, tudo é mais caro no transporte. Então... Preço cascata, né? Exato. Eu não posso ter um custo maior que 25%. Já é assim, o limite. Né?
Hoje nós estamos com um custo Então, de 40%. E é isso que nos leva para a inflação, porque o diesel sobe, o custo de transporte e frete sobe, as mercadorias vão a galope e também sobe. Exato. Né? E aí demanda na inflação. Mas quando o seu custo sobe, você vai tentar, junto ao teu cliente, repassar parte disso. Sim. E aí, eu penso que tem uma consciência nacional, tudo subiu. Sim. E o cliente seu também vai tentar repassar o teu custo para o produto dele e a cadeia que segue. Sim. Né? Sim. E hoje você tem tido sucesso com isso? De repassar? Às vezes. Às vezes o cliente tem dificuldade de aceitar, de absorver. O cliente nunca absorve todo o custo. Quando aumenta óleo, e a gente observou que por conta da guerra e por conta da pandemia, o óleo chegou a aumentar 2 vezes por semana. Então iniciava, às vezes, a início da semana com um valor, na sexta-feira já era outro. E ficou por muito tempo com esse reajuste semanal. Essa oscilação. Então, exato. Então, a vida inteira nós tivemos o óleo diesel mais barato que a gasolina. Hoje não. Né? Então, para quem depende de transporte, seja de passageiros ou de cargas, tem esse enorme desafio. Renato, você está trazendo é legal porque assim, é uma das perguntas do podcast. Você já viveu algumas crises no teu negócio? Você está vivendo uma atual. Exato. Né? Essa é presente. Então, se o seu negócio começou em 2006, a crise mais latente que teve foi a de 2008, que é a do subprime, aquela crise lá dos Estados Unidos, no mercado imobiliário. Mas hoje você está vivendo uma crise pontual. Exato. Né? Que é a escalada de preço, de custos e como sobreviver a esse momento. Exato. Como o teu negócio atravessa esse momento de crise, onde os contratos não estão perdendo, mas o teu custo, a tua margem de lucro está baixando. Sim. A tua rentabilidade vai baixando. Sim. Como que eu sobrevivo a isso, atravesso essa fase? Ariva, esse é o desafio de todo empresário. Né? É como eu disse para você, nós já trabalhamos há 16 anos e nesses 16 anos eu errei muitas vezes. Como eu entendo que todo empreendedor erra, né? E ele aprende com os erros. Quem sobrevive a 16 anos, 20 anos, 30, 40 anos... Está pronto, né? Exatamente. Ele já está calejado e ele já errou lá atrás e já aprendeu com os erros, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é fechar as torneiras. Quando aumenta uma despesa aqui, eu costumo dizer que custo é igual unha. Todo mês cresce, tem que cortar mensalmente, tem que estar observando, tem que estar acompanhando, fiscalizando. Então, aumentou o óleo, nós temos que negociar prazo, né, tanto do óleo como das demais peças. Nós temos que negociar as demais peças. Não é só negociar com o cliente um reajuste, nós temos que negociar com os nossos fornecedores. Né? Então, nós temos que negociar na compra dos equipamentos. Isso é crédito. Exato. Isso é crédito. Exato. Porque quando eu estou sendo impactado com o meu custo, ele aumentou, vai afetar meu caixa. Exato. Concorda? Então eu tenho que fomentar crédito. Ou eu vou buscar dinheiro novo no banco para pagar a valor presente aqui das despesas, ou eu vou alongar prazo. É o que você está falando, é o que você está fazendo. Então você vai no fornecedor de peças e de manutenção e você vai alongar prazo. Sim, sim. A gente precisa ceder em alguma coisa. Né? E eles são... que também a gente fala muito isso no podcast. São parceiros. Seu fornecedor Claro, nesse momento claro. é parceiro, ele entende o momento que o segmento está atravessando e consegue esticar essa corda para você e dar mais prazos. Consegue porque não tem outro caminho, não tem o que fazer. Eu acredito que outras empresas no meu segmento estão fazendo o mesmo. E lá na ponta dele, ele também está sofrendo impacto. Quando você alonga, o giro dele mudou, o capital de giro dele está sendo impactado, ele tem que socorrer a um outro parceiro que é o banco. Exato. Para ajudar ele a dar conta de você e dos outros clientes. Sim. Se você não tiver flexibilidade, ninguém trabalha. Né? E ele também não quer perder o cliente dele, que seria nós. Como eu não quero perder o meu cliente, ele também não quer perder as nossas compras. Então, a gente negocia prazo, às vezes muda a marca, né? Você comprava de uma marca X, agora passa a comprar a marca Y, né? Para diminuir custo. E
e cuida melhor da manutenção, né? Eu acho que uma preventiva ela é sempre menos custoso do que uma corretiva. Então, esses ajustes a gente tem que estar sempre fazendo, né? Eu estou sempre acompanhando, sempre fazendo, orientando na questão de manutenção. Então, hoje, qual a maior despesa da empresa? Não é o custo? Óleo diesel. Diesel. Né? Que é política governamental, que você espera que com o tempo isso possa mudar. Exatamente. Né? Como já mudou no passado, como já teve várias fases. Para uma empresa de transporte, não dá para ter um custo maior que 20%, não dá. Porque o custo operacional é muito complexo e é um custo muito alto. Então, para uma empresa de transporte, você ter um custo maior do que 20% no item é muito difícil, porque não tem só o óleo, né? Então tem imposto, tem manutenção, tem folha, tem imposto de folha, tem diversas outras coisas, renovação de frota, depreciação, investimento de... Você estava só te cortando um pouco, Renato, mas, por exemplo, o teu segmento, como você estava dizendo, ele... Para cada passo que você dá, para cada quilômetro que você roda atendendo o cliente teu, tem que vir uma série de parceiros junto. Você falou, eu tenho um risco de um acidente. Como que eu neutralizo o risco de um acidente? Você tem que buscar uma parceria com o seguro. Exato. Então, 1 quilômetro rodado, o seguro tem que estar aqui do meu lado. Exato. E é um custo a mais, um parceiro a mais. Exato. Concorda? Sim. 1 quilômetro rodado, meu equipamento tem que estar rodando perfeito. Então, peças, manutenção, tem um segundo parceiro. 1 quilômetro rodado, para cada quilômetro que você anda, você tem que ter uma série de parceiros andando contigo. Senão não dá bom. Senão a coisa pode dar errado, não é isso? E parceiros caros. Sim. Né? O equipamento é caro, o seguro é caro, o diesel está caro. Para cada quilômetro seu é... Exatamente. Então, respondendo àquela pergunta que você fez anteriormente, o negócio começou a crescer quando eu comecei a trabalhar com ônibus. Então, até então eu comecei com van, depois eu fui migrando aos poucos para micro-ônibus e hoje a maior parte da nossa frota é ônibus. Tanto é que a gente não compra mais van, na verdade a gente pouco trabalha com van, né? É porque aí o custo de 1 quilômetro rodado, ele transporta mais passageiros. Exato. O custo diminui. Exato. Então, a maioria das empresas de transporte de passageiros começou assim e hoje pouco trabalha com van e a gente não é diferente. Hoje o nosso foco central seria micro-ônibus e ônibus, né? Temos sim vans, mas não é mais o nosso foco central. Só que aumenta o investimento, né? Investimento, manutenção, mas ainda assim é mais fácil trabalhar com ônibus do que com van, né? Mas hoje você percebe que com uma frota de 250 a 260 veículos, a criticidade de gerir esse negócio é muito maior. Sim. Né? Sim. A complexidade de ter controles eficientes, muito maior. Sim. Né? Hoje, e você sente que também a rentabilidade, ela, quando você começa a olhar para a tua trajetória, ela hoje é satisfatória? Ariva, quando eu tinha menos veículos, a minha rentabilidade era maior, por incrível que pareça. É legal de ouvir isso, porque você vê assim, o elefante vai ficando grande, né? Não dá mais aquela velocidade que você tinha lá atrás. Exato. Né? Exato. Mas é a trajetória de quase todos. Você vai ficando grande, você tem que lidar com a grandeza do negócio. Exato. Né? Você ganha no volume, né? Mas quando a coisa vai crescendo, vai tomando corpo, né? A dificuldade de administração também vai ficando maior. A dificuldade de você administrar, principalmente quando está fora de São Paulo, é um desafio grande você administrar isso. E acredito que por conta disso, isso acaba refletindo na lucratividade, né? E outra, eu também tenho que ter flexibilidade com o meu cliente. Então, quanto mais serviço eu presto para ele, quanto mais quilômetro rodado eu atendo, né, a necessidade dele, então menor vai custar para ele isso. Então, a mesma negociação que eu tenho com o meu fornecedor, o meu cliente tem comigo. Então, quanto mais veículos eu tenho com ele, quanto mais quilômetro rodado eu atendo, eu preciso dar a ele um desconto, né?
eu preciso negociar isso. Então, a gente acaba ganhando mais no volume. Repito, quando nós éramos menos veículos, menos funcionários, a lucratividade era um pouco melhor. Conforme a gente vai crescendo, a lucratividade deveria crescer, mas na verdade ela reduz um pouco e você ganha no volume. Mas, Renato, você concorda que, por exemplo, no teu segmento, eu tenho que ser muito bom de custos? Porque se eu segurar meus custos no patamar saudável, e tem custo que você já não tem gestão, tipo óleo diesel, que não depende de você ser bom, é políticas governamentais, é mercado externo. Então esse custo ele vem, cai no teu colo, não tem jeito. Os demais custos você tenta controlar. Quando você tem um custo redondo, você segura o custo, o resto é escalar faturamento. Exato. Quanto mais faturamento eu fizer com o mesmo custo, mais lucratividade. Exato. Né? Exato. Esse tem um grande desafio nesse miolo aqui, que é controlar custos. Exato, não tenha dúvida, Ariva. Eu até brinco aqui internamente que eu sou um prestador de serviço, nós somos um prestador de serviço, mas é diferente do comércio. Então, o comércio, eu costumo brincar que o comércio não quebra. Se não der certo, ele baixa as portas e distribui ali, vende, acabou. O meu negócio não. Se não der certo, você quebra. Mas quebra feio. Por quê? Porque eu trabalho literalmente com dinheiro dos outros. Né? Então, eu compro um veículo e até eu quitar esse veículo, eu estou trabalhando com dinheiro de terceiros e depois que eu quitar, eu já tenho que preparar a renovação da frota. Ela já depreciou. Já depreciou, né? Mas aí você vende o equipamento, mas aquele valor, ele tem que entrar como na entrada no outro, mas aí já é outra linha de crédito, já é outra negociação, enfim. Então, tem que ser muito bem calculado o custo, tem que estar bem em cima da questão custo, como você disse. Porque não que o comerciante não quebra, mas é mais fácil ele baixar a porta. Não deu para entender. No meu negócio, não é assim. É que o teu volume de crédito para rodar 1 quilômetro, né, deve ser gigantesco. Exato. Gigantesco. Exato. Então, imagina um ônibus, o custo de um ônibus. Eu tenho até ideia, porque eu já vivi no ramo de transporte um período bom, eu sei o quanto que é renovar uma frota. Sim, né? sim. Então, cada quilômetro que você roda, você tem um crédito tomado. Tudo bem que tem essa linha de Finimp, que vai aí, sei lá, 60 meses, mais tempo. Só que você está andando com esse crédito nas costas. Exato. Concorda? Você Sim. sabe assim mesmo, não adianta eu parar, a conta chega. Sim, eu sim, tenho que claro. estar faturando o tempo todo. Sim, né? sim. Então é diferente, você está falando de um comércio, o camarada, o investimento dele é infinitamente menor. Exato. Para ele rodar o negócio dele. Então você tem que investir muito para fazer R$1 de faturamento. E não só isso, né? Tem outros desafios, né? Além do custo, tem outros desafios, que é as pessoas. Né? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Esse é um desafio muito grande, principalmente quando a empresa cria corpo. Então, uma coisa é você convencer poucas pessoas do teu negócio, né? Porque todo mundo quer um plano de carreira, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer pagar suas contas. Então, você convencer uma dúzia de gente que o teu negócio é bacana, que vai dar certo, que ele vai crescer, que ele vai prosperar junto contigo, é uma coisa. Você convencer 100, 200, 300 pessoas, manter essas pessoas motivadas, é outra conversa. Né? Ainda mais se tratando de pessoas de outros estados, de culturas diferentes, entendeu? A pessoa do sul, a pessoa do centro-oeste, a pessoa do norte, entendeu? De culturas diferentes. É difícil você manter a pessoa motivado o tempo todo, engajada no teu negócio o tempo todo. Né? Porque a pessoa, quando está motivado, ela vai cuidar bem do cliente, ela vai cuidar bem do veículo, o veículo vai fazer uma média de quilômetro rodado melhor, o veículo vai dar menos manutenção, entendeu? Então, ele trabalha bem, satisfeito. E isso é o que todo empresário quer. Isso é o que todo mundo procura, começando da área administrativa, da área gerencial, da administrativa, e passando para a operação, que é os motoristas, a dona Maria que limpa o escritório, né, o lavador dos veículos. Então, todos têm que estar motivados. Ninguém cresce sozinho.
Eu repito, se você não tiver uma boa mão de obra, se você não tiver gente boa contigo, o teu negócio não cresce, não adianta. Né? E para esse pessoal estar bem, a empresa tem que estar bem, todos têm que estar bem, eles têm que estar engajados, têm que estar acreditando no teu negócio, né? Até o dia de hoje, até o fim. Né? Então uma coisa é você acreditar, como eu disse, o meu negócio está na minha cabeça, sempre está na cabeça do dono. Como é que eu passo isso? Né? Como é que eu vou repassar para os meus funcionários para eles continuar acreditando no meu negócio? E você pensa na pirâmide, né? A cabeça do dono passa para o staff dele, os mais próximos. Exato. Que compram o sonho dele, propaga, vai descendo. Cada vez que vai descendo na pirâmide, o sonho vai perdendo um pouco da essência. Exatamente. Na base, se a essência não tiver o mínimo necessário, a roda não gira. Exato. É o que você está dizendo. E aí se transforma em custo. Sim. Então, um funcionário não motivado é custo. Exato. Né? Custo Exato. de manutenção, custo de multa, Sim. custo de uma série de custos. Né? Exatamente. Realmente um grande desafio para o teu segmento você ter um time, um capital humano motivado, engajado. Com certeza, né? Com certeza. Né? Então eu acho que, eu costumo dizer que não é difícil lidar com o cliente, ainda que o meu cliente seja pessoas. Eu transporto pessoas. É diferente do transporte de cargas. O transporte de carga, você põe a carga lá atrás, a carga não reclama. Se você frear brusco, se você passar um quebra-mola, a carga não vai reclamar. O meu negócio é diferente, entendeu? Então, se o ônibus chacoalha demais, o veículo chacoalha demais, vai ter gente que vai reclamar. Se o motorista ligar o som, o outro vai reclamar, o outro vai gostar. Se o motorista ligar o ar, dependendo da temperatura, vai ter gente que vai gostar, vai reclamar. Então, eu estou sempre envolvido com pessoas. Porque você fecha o contrato com o cliente, mas quem dá o termômetro da entrega do teu serviço são os passageiros. Exatamente. E ele vem no teu cliente, tomador do contrato, e ele vem bater na tua porta para trazer a reclamação. E o chão de fábrica tem força, viu? Tá, tem força, entendeu? Porque às vezes você não está carregando a parte administrativa, a diretoria, eles usam carro próprio. Você está levando o chão de fábrica, o pessoal que faz a coisa acontecer, né, que faz a empresa produzir. E esse pessoal tem que ser ouvido. Então, eles repassam lá, o motorista, ligou o ar X. O motorista hoje não passou perto da minha casa. Você entendeu? Então, o motorista correu muito. Não, o motorista correu pouco, a gente sai, quer chegar mais cedo em casa, esse motorista anda muito devagar. Então, você entendeu? É muita reclamação. Como é difícil, não só a motivação interna, como a motivação do meu cliente também. Os colaboradores dele. Você tem que motivar teu time. Mas, Renato, é igual eu estou fazendo uma mentoria para uma empresa de turismo. E eu postei isso para a proprietária. Eu falei, você ainda não enxergou que o teu negócio ele é dependente de parceiros. O teu cliente você põe dentro do ônibus do Renato. Mas se o guia na ponta não estiver comprando o teu sonho, ele entrega o serviço mal na ponta. Sim. Né? Se o barqueiro, se o motorista do Renato transportar mal o teu cliente, ele não volta. Então você depende de boas parcerias, que todo mundo esteja vivendo o teu sonho. Eu não só dependo só de boas parcerias internas, como eu falei, do colaborador, capital humano, dos meus motoristas, que é os que estão ali lidando com os colaboradores do meu cliente, mas eu preciso ter um bom jurídico, eu preciso ter um bom contador, eu preciso ter uma boa área fiscal, enfim. Eu preciso ter uma assessoria externa, um bom RH, né? Precisa ter um bom RH. Trabalho com pessoas, RH, clima organizacional. Já teve casos, a gente vê de tudo, né? Nesses anos a gente vê de tudo. Por exemplo, já teve caso de o motorista chegar para fazer uma entrevista e o motorista chega com o carro dele lá, chega na nossa empresa, na garagem para fazer uma entrevista, então ele chega com o carro dele, ele não fecha o vidro do carro dele, ele chega e bate a porta de qualquer jeito, ele não limpa o carro dele. Esse motorista para mim não serve. Já mostrou na vida Se ele pessoal. não cuida do dele, ele vai cuidar do meu? Você entendeu? Se ele não lava o carro dele, se ele não fecha o carro dele, se ele bate, trata o carro dele de qualquer um bem dele, ele não cuida, ele vai cuidar do meu? Então, nisso ele já está reprovado.
Então são coisas pequenas coisas, que É verdade. é difícil. São pequenas coisas que a gente passa para o RH, a gente está sempre em conversa com o RH para observar e tá buscando uma mão de obra melhor, né? E não é fácil, porque além disso, né, aquele funcionário ele tem que estar bem, para cuidar do meu equipamento, para cuidar dos meus passageiros, né? Porque a partir do momento que o pessoal é embarcado dentro do veículo, é responsabilidade minha e do motorista. Então ele tem que ter essa consciência, né, de que ele tem a responsabilidade com os passageiros. São muitas variáveis para você entregar um serviço de qualidade. Exato. Né? É equipamento. Tem que estar atento. Equipamento de naquilo ponta, que o equipamento está mostrando. Né? O equipamento não pode parar no meio do trajeto, tem que iniciar o percurso, finalizar o percurso bem, equipamento. Tem que estar com o capital humano bem psicologicamente, bem de traje, bem de aparência, sorrindo, bom humor, ele vai lidar com pessoas. Exato. Né? Para também entregar realmente o negócio tem várias variáveis. Exato. Né? E aí é igual você está falando, e fora as adversidades que vêm, de inflação, guerra, cenário político, tudo impacta na tua entrega do teu negócio, do teu serviço. Sim, né? sim. Então, mas é legal ouvir isso, porque aí você vê o quanto que um empreendedor, um empresário, ele atravessa. Para quem olha, às vezes o cara numa casa bacana ou num carro bacana, acho que tudo é mil maravilhas. Não é. Né? Então você tem uma trajetória. Mas eu vou fazer uma pausa. Tá pronto para as perguntas? Porque hoje a gente fazia um negócio diferente. Eu falei, observe um empreendedor, vocês têm direito a uma pergunta a cada um. Então vem daí vamos lá, vamos começar pelo Gustavo. Vai lá, Gustavo. Minha pergunta é, com o avanço da tecnologia, como isso me ajuda ou prejudica a sua área? Tá, Gustavo, né? Gustavo, a tecnologia no meu segmento ajuda muito. Por exemplo, a divulgação da minha empresa, né? Hoje com a tecnologia, com as redes sociais, ela é muito mais fácil de ser feito, né? Não tenha dúvida. Então a amplitude das redes sociais, a tecnologia de mídia alcança pessoas dentro e fora do estado e fica muito mais fácil você vender o teu negócio. Não só isso, a tecnologia do equipamento embarcado, né? Então nós temos hoje veículos que antigamente os veículos eles eram muito mecanizados. Hoje não, hoje os veículos são sensorizados. Então você pega um motor de um veículo, é tudo sensor, então ele avisa tudo. O painel do equipamento no veículo, ele mostra tudo que está acontecendo no veículo, né? Tudo. Vou trazer um exemplo aqui de um caminhão. Então o caminhão, se o motorista está com sono, o motorista come faixa, então ele vai apitar, vai fazer um apito sonoro. Ele acende lá uma luz de uma xícara de café no veículo. Tem veículo que chega a tremer o volante, né? Então, para despertar o motorista, para o motorista encostar, né? Na questão de conforto para o motorista, né? Então, traz mais conforto para o motorista, menos desgaste. Então, o motorista consegue dirigir por mais horas e se cansa menos, né? Então, se você pega um caminhão hoje, ele é mais confortável para dirigir do que um carro pequeno. Você entra numa carreta, nossa, você não quer mais sair, porque é um conforto que ele traz. Ele não tem mais câmbio, o motor não tem mais que debrear o veículo, não tem que trocar, o carro sabe quanto tem que reduzir, né? O carro vai dar para ele ali a informação para ele no painel do consumo médio, né? A quantidade de quilômetro que ele roda ainda com aquele óleo que ele tem no tanque do veículo, ele consegue se programar. Então, assim, a questão de monitoramento, rastreamento, né? Então, hoje você consegue ter o controle. Como é que eu vou controlar um motorista que está com uma carreta lá no estado do Goiás, lá no estado do Mato Grosso, né? Eu controlo ele pelo rastreador. Então, eu uso a tecnologia do rastreador.
né? Então eu sei a velocidade que ele está andando, eu sei como é que ele está passando as marchas do motor, que o rastreamento moda, eu sei qual é o trajeto que ele está fazendo, o tempo de hora que ele está trabalhando, né? Aonde ele para. Então toda essa informação a gente tem. Se ele parar fora da rota, o próprio sistema já bloqueia, para o caminhão dele e ele vai ter que justificar, né? Então, como que se fazia esse controle antigamente? Era difícil, né? Se não fosse a tecnologia, seria muito difícil você controlar um funcionário à distância, né? Então, hoje em dia, você consegue controlar até a quantidade de óleo, você controla remotamente até a quantidade de óleo que tem no veículo. Tem sensor no tanque do combustível, o rastreador mostra toda vez que ele abre o tanque de combustível, então você consegue saber onde ele abriu o tanque de combustível. Abriu no posto ou abriu fora do posto? Então, a tecnologia hoje nos trouxe grandes benefícios, né? Grandes benefícios. Eu sou uma pessoa muito reservada, Ariva. Sou muito reservado, eu sou uma pessoa muito restrita referente a algumas coisas da tecnologia. Por exemplo, redes sociais. Redes sociais eu não tenho. Nunca tive redes sociais, né? Porque eu penso que redes sociais trazem muitos benefícios para quem sabe usar. Eu não tenho tempo para usar redes sociais. E eu penso que aquele que não sabe usar vai trazer malefício. Vai trazer um tempo, né? Você vai perder um tempo ali que você poderia estar usando para fazer outra coisa. E traz também doença mental, doença na alma, né? Então eu acho que, para mim, pela a minha dificuldade de tempo, para mim não serve as redes sociais. Eu não tenho tempo, nunca tive redes sociais e nunca divulguei meu negócio em redes sociais, né? Nunca precisei divulgar. É uma facilidade, eu poderia estar usando, mas não uso. Hoje, as redes sociais, para mim, por enquanto, é descartado, né? Mas a tecnologia em si, né? Repito, as redes sociais têm a parte boa, né? Para quem sabe usar. Mas a tecnologia em si, ela é muito boa. Hoje está saindo os caminhões elétricos, os ônibus elétricos, né? Então, coisa que não se ouvia falar anos atrás, né? Então, hoje já está lançando ônibus elétrico, caminhão elétrico e essa moda vem para ficar. Mas veja que, por exemplo, veja que ele não precisou investir em tecnologia. Os equipamentos que ele compra já vêm com a tecnologia. Exato. Dentro dos ônibus novos, caminhões novos, já vem a tecnologia. Isso. Ele só vai baixar um software no celular ou no notebook dele e vai começar a acompanhar por ali. Exatamente. Então a sua empresa não está demandando de investimento em tecnologia. O investimento ele já vem embutido, né, na compra do equipamento. A gente não investe em pesquisas, não, isso não. Mas a gente faz o investimento no equipamento, a gente escolhe aquele que tem melhor tecnologia e maior conforto para o passageiro e para o motorista, e o investimento está embutido, né? Legal. Léo? Eu queria saber de onde que veio o nome, Scala? Garoto, essa é a pergunta que estava escapando. Rapaz, eu creio que a Scala foi uma inspiração, né? Eu creio que foi uma inspiração divina. Nós temos aí o nome Scala, o desenho de uma águia, né? Que é um animal que eu gosto, que eu admiro, né? Que voa alto, né? A águia é um animal, tem um quadro ali de águia aqui na minha sala. E é um animal forte, um animal que voa alto, um animal que enxerga longe, mesmo estando alto, enxerga longe. Então eu acredito que foi mais uma inspiração mesmo divina, o nome Scala, né? De escalar, né? Escalar os desafios, né? Vencer os desafios. São muitos, né? Desafios, enquanto houver empresa, haverá desafios, né? Sempre houve, sempre haverá. Os desafios são grandes, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, né? Acredito muito em Deus e sou uma pessoa muito trabalhadora. Eu acho que todo empreendedor tem que ter isso, além de ter o empreendedorismo na veia, além de ter coragem de correr risco, coragem de investir,
Porque uma pessoa que tem medo de investir e correr risco, ele não pode ser um empreendedor, né? Então, a pessoa que, ao meu ver, nasce empreendedor, ele já nasce com essa ousadia, né? De investir, de correr risco e de aprender com os erros, porque com certeza ele vai errar, com certeza ele vai errar, né? Eu errei muito, mas eu tenho muita fé em Deus e trabalho muito, que é uma coisa que o empreendedor tem que ter, muito trabalho, né? Eu acredito que o dono da empresa é o que mais trabalha, às vezes não ali na ponta, né, do negócio, mas na outra ponta, com certeza, a gente sente a responsabilidade. Achar, né? Não, a responsabilidade. Ilusão achar quem vai empreender, que vai ter uma vida, vai trabalhar exatamente. Bastante. Vai trabalhar bastante. Não trabalha mais, não faz mais aquele serviço braçal, né, Ariva? Mas o serviço mental e aquele... desculpa. Aquele acompanhamento, aquela responsabilidade, você sente o peso da responsabilidade do teu negócio. Exato. Está nas costas. Mas igual nós falávamos no começo, né, Renato, empreender, além de estar na veia, é algo que a gente gosta. Exato. Então, exato. Mas todo dia, eu brinco com meus clientes, eu falo, eu acordo todo dia achando que eu dou conta do mundo. À noite eu estou mais diferente, eu estou achando que eu não dou conta de noite, já estou mais bola murcha, mas eu acordo com dinamismo, a vontade de acertar, de fazer de novo, vamos para cima. O empreendedor gosta disso, né? Eu gostei de uma fala tua que você trouxe a fé, Deus para dentro. Com certeza, isso é o principal. E até porque já estamos com mais de 1 hora de bate-papo, tá? Nós estamos indo já para os finalmente. Né? Eu vou até pedir para você mandar um recado bacana para quem está nos vendo, vai assistir esse podcast. E eu gostei dessa tua fala. Traz Deus para dentro do teu negócio. Com certeza. Além da tua vocação, a tua vontade, o teu desejo, você vai precisar disso. Sim. Você vai precisar de ter Deus, da tua fé, né? Com certeza. Mas, Renato, eu já vou fazendo meus agradecimentos, que foi um bate-papo assim esclarecedor, enriquecedor. Eu acho que vai agregar muito na vida daqueles que estão começando a acompanhar esse canal. E você que está acompanhando vai gostar dessa trajetória do Renato. Você viu que tem altos e baixos, não tem voo de cruzeiro, não tem café fácil, né? Exato. Mais uma vez, peço, se estiver gostando do conteúdo, ajude-nos com se inscrevendo no canal, compartilhando esse conteúdo, dando like e dando aquele recadaço agora para aquele que está... Você vai ter 3 tipos de empreendedores nos assistindo. Aquele que está começando e está ali cheio de medos. Você viveu isso lá atrás. É aquele que está começando por necessidade. Então esse já não está nem aí, já ou vai, né? Exato. Vai ter aquele que está pegando um capital, pegou uma rescisão, pegou um dinheiro e está com medo enorme de pôr no negócio ou deixando no investimento. Esse vai estar nos vendo. Você vai ter aquele investidor que está no meio de uma jornada. Ele pode estar falando, vou parar. Ele precisa também de um recado legal. E tem aqueles que já estão na tua fase, já viveram várias crises e estão diante de nova crise. De novo você é um gigante, né? Exato. Manda lá, aquele recadão legal para essa turma. Ok. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco a história da empresa e eu gostaria aqui de aproveitar esse final para estar deixando um recado para todos que estão nos assistindo. Primeiramente, o mais importante de tudo, como a Ariva disse, é ter fé em Deus, né? Porque Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Deus, é dele que vem, né, a fonte de toda a riqueza, de toda a prosperidade, de toda a saúde, da força, de toda a fé. Então, eu acho importante a gente temer a Deus, né, colocar sempre Deus em primeiro lugar, isso é fundamental. Segundo, a família tem que estar bem, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma família muito boa, uma esposa que me ajuda muito, né, com os meus filhos, sempre me ajudou. Então, a família tem que estar bem. Para você empreender, você tem que estar bem primeiro dentro de casa, né? Você tem que estar bem com a tua família, você tem que estar bem com a tua mente, você tem que estar bem espiritualmente, você tem que acreditar no teu negócio, né? Então, se você pede ajuda de Deus, confia em Deus e você está bem com a tua família, você está bem consigo mesmo e você sente a tua veia, você sente que você é um empreendedor, por que não prosseguir, por que não empreender, por que não investir, por que não arriscar, né?
eu acho que é válido. Eu acho que todos nós temos que tentar, todos nós temos a oportunidade e temos que acreditar, né? Eu acho que é muito ruim a gente se arrepender daquilo que não fizemos, né? Eu acho que é melhor a gente se arrepender daquilo que fizemos do que o que não fizemos. Eu já quase quebrei 2 vezes, já enverguei, não quebrei, mas quase quebrei por 2 vezes. E graças a Deus eu estou de pé, estamos acreditando no negócio. Se você sente, nem todos sentem que é empreendedor, né? Se você não sente que você não é um empreendedor, continue fazendo o que você está fazendo na melhor forma possível. Dê o seu melhor para a empresa, né? Dê o seu melhor naquilo que você foi chamado, naquilo que você sabe fazer. Se você sente que você tem a ousadia de um empreendedor, acredite, né? Invista no teu negócio, invista no teu sonho, continue aí trabalhando bastante e investindo e prosseguindo, porque com certeza você vai ter altos e baixos, mas no fim você vai ter vitória e a tua empresa vai ser uma bênção para muitas pessoas, né? Então o mais importante é isso, é aquilo que nós fazemos. Qual é o legado que nós deixamos? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos, o nosso projeto, o nosso sonho, ser uma bênção para outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental e vai trazer prosperidade não só para aquele que empreende, mas para aqueles que te ajudam a fazer o teu sonho crescer. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Renato, mais uma vez, obrigado por ter nos recebido aqui na Scala Veículos. Pessoal, esse foi o nosso 3º episódio. Nós vamos trazer um episódio por semana e até a próxima. Obrigado.